muito bom estar aqui. Salmo 18, ajuda aí o seu irmão a encontrar. Caso ele não trouxe Bíblia, convide para ler com você. Só o versículo primeiro. Vocês preferem em pé ou sentado? Pé? Vocês que mandam. Eu já estou de pé. É com vocês. Vamos ler o versículo primeiro? Vamos ler todos juntos? Salmo 18, versículo 1. Quem já encontrou, diga amém. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Repita comigo, eu te amo, ó Senhor, força minha. Mais uma vez, diga, eu te amo, ó Senhor, força minha. Bem, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco nesta noite, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. Revela, Senhor, aos nossos corações o Teu querer, Tua vontade, a direção do Teu Espírito. Abençoe todos nós que estamos aqui, Senhor. Todos nós que estamos aqui. Que esta palavra possa ir direta, Senhor, diretamente à nossa alma. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Graças a Deus. Amém. Pode se assentar, queridos. Você sabe que cada salmo possui uma história. Cada salmo possui um pano de fundo, possui uma história, possui aquilo que nós chamamos contexto. Então nenhum salmo foi escrito por acaso. Nenhuma palavra que você, na verdade nenhuma palavra da Bíblia, ela está na Bíblia por acaso. Inclusive os salmos, eles não estão aqui por acaso. Existe um propósito de Deus neste salmo, Salmo 18, e existe uma história por detrás dele. Este salmo ele é atribuído ao maior salmista da Bíblia. A Bíblia tem vários salmistas, né? O maior deles foi quem? Davi. E os salmos de Davi, eles impressão minha, eu estou ouvindo um eco da minha voz. É? Mas de onde que está vindo esse eco aí? Essa caixa está com atraso? O que é? Estou falando e consigo me ouvir depois. Bom, vamos continuar. Então, quando você lê os salmos, quando você vai estudar os salmos, você encontra, você percebe que existe um contexto. Existe um pano de fundo, existe uma história por detrás destes salmos. Os salmos de Davi, eles são divididos nas fases de Davi. Nós temos, por exemplo, os salmos de Davi, que eles foram escritos na sua mocidade. Uma época que ele ainda não era rei, por exemplo, uma época que ele ainda não estava no trono. Foi uma fase da sua vida. Nós temos outros salmos, por exemplo, que são salmos que ele já escreveu quando ele já estava na sua fase adulta. Já era um homem, já era um adulto, ele já tinha passado por tantas experiências, já tinha tido lutas, vitórias, derrotas. E existem outros salmos que Davi escreveu já no final da sua vida, já na sua maturidade, já na sua idade mais avançada. O Salmo 18, ele faz parte daqueles salmos que Davi escreveu quando ele ainda era bem moço, quando ele ainda não era rei. E foi uma fase difícil para Davi. Porque Davi, antes de ser rei, ele era um jovem, um pastor de ovelhas. E depois
que ele vai se tornando mais conhecido e reconhecido pelo seu povo, ele se torna uma espécie de um rebelde. Porque existia sobre Davi uma unção de Deus, existia sobre Davi um chamado de Deus para ele ser rei, mas em Israel já existe um rei. Então, se por um lado o rei que existia em Israel, que se chamava Saul, era a pessoa que tinha coroa na cabeça, que tinha um governo, que governava, que tomava conta de tudo. Se por um lado existia Saul com o seu poder, por outro lado existia Davi, que tinha carisma. Ele não era rei, mas ele tinha a graça do povo consigo. Ele tinha o olhar do povo para ele. Ele era alguém querido pelo povo. Então a história de Davi é essa. Antes dele ser rei, ele era esse líder reconhecido pelo povo, mas vivia escondido. Vivia, por exemplo, numa época da sua vida, ele teve que morar numa caverna. Numa época da sua vida, ele teve que ficar exilado dentro de uma caverna, escondido com seus homens. Então Davi, a história de Davi é essa. Este Salmo 18 foi quando Davi escreveu antes de ser rei de Israel. Ele era esse rapaz, que a Bíblia vai dizer que no momento que ele escreve este Salmo, ele estava sofrendo perseguições. E quem perseguia Davi não era qualquer pessoa. Quem perseguia Davi era o próprio rei de Israel. Era o rei Saul. Então o Salmo 18, Davi escreveu depois que Deus deu a ele um livramento. Agora você começa a imaginar uma pessoa que passa por uma experiência de quase morte, por exemplo. Uma pessoa que sofre um atentado. Uma pessoa que por muito pouco ela não morre. Imagine essa pessoa, o sentimento de gratidão que essa pessoa vai ter dentro dela. Alguns dias atrás, essa semana, teve aquele incêndio lá no centro de São Paulo, desmoronou o prédio. Quantas histórias a gente ouve de pessoas agora, dizendo, eu quase morri. Foi por questão de 2 minutos. Foi porque eu perdi o ônibus. Foi questão de segundos eu consegui tirar os meus filhos. Imagine quantas histórias nós vamos ouvir de pessoas que estavam ali, ou que quase estiveram ali dentro. E são pessoas que elas vão carregar com elas para a vida inteira. Elas vão carregar para a vida inteira aquele sentimento de Deus me guardou, Deus me livrou, Deus fez algo glorioso na minha vida. Eu quase morri, eu quase me arrebentei, eu quase perdi minha vida, e a vida tem muitos desses quase, foi por pouco, foi por questão de minutos. O Salmo 18, Davi escreveu, depois de Deus ter dado um grande livramento para ele. O Salmo 18, Davi escreveu depois dele ter tido uma experiência muito forte com Deus. Depois de uma situação de perseguição. Eu poderia pregar o Salmo inteiro, mas eu resolvi nessa noite falar apenas desse versículo primeiro. Depois de toda essa introdução, você lê esse versículo primeiro e você começa a perceber qual é o sentido, por que ele falou isso. 2 coisas são fortes que ele fala neste salmo, nesse versículo primeiro. Primeira coisa, ele se declara para Deus. Ele fala, Senhor, eu te amo. Eu tenho um sentimento de amor pelo Senhor. É a primeira coisa que ele fala. E a segunda coisa que ele fala é, o Senhor é minha força. Ele vai falar outras
coisas. Ele vai falar que Deus é a fortaleza, ele vai falar que Deus é o refúgio, ele vai falar várias outras coisas sobre Deus. Mas esse versículo primeiro falou muito comigo nesse dia de hoje. E a primeira coisa que me fez pensar, quando ele fala, Senhor, eu te amo. A primeira coisa que me fez pensar foi, qual é o sentimento? Qual é o sentimento que eu tenho alimentado acerca de Deus? Depois de tudo que Deus já fez na minha vida, depois de tantos quase que Deus fez na minha vida, depois de tantas portas que Deus já abriu para mim, depois de tantas provisões que Deus já fez na minha vida, qual é o sentimento que eu tenho acerca de Deus? O Salmo 18 vai dizer que o sentimento que o salmista, ele alimentava acerca de Deus, era um sentimento de amor. Ele se relacionava com Deus. A motivação dele se relacionar com Deus não era por interesse. Ele não servia a Deus interessado naquilo que Deus poderia dar para ele. Ele não servia a Deus por aquilo que Deus tinha prometido que faria na vida dele, sendo ele colocado como rei de Israel lá na frente. Mas o sentimento que ele está aqui dizendo para Deus que ele tinha era um sentimento de amor. Ele estava dizendo, Deus, eu estou aqui porque eu te amo. Eu não estou aqui porque eu estou obrigado, Senhor. Eu não estou aqui porque é pesado estar aqui. Não, eu estou aqui, Senhor, porque eu te amo. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, mas se você ama a Deus, o Senhor também, Ele tem uma obra a fazer na tua vida, como Ele fez na vida de Davi. Você pode aplaudir. Você pode exaltar o Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Será que dá para aumentar o retorno? Dá para aumentar um pouquinho lá o meu retorno? Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quantos aqui amam a Deus? Diga amém. Amém. Era isso que ele estava dizendo. Meu relacionamento com Deus é por amor. Meu relacionamento com Deus, ele não é por nenhuma outra motivação. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento por amor. Isso é tremendo, porque nós temos encontrado muitas pessoas que têm se relacionado com Deus numa relação simplesmente por interesse, por aquilo que Deus pode fazer. Quantas pessoas são chamadas a vir à igreja, quantas pessoas são chamadas para estar no culto, não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus pode fazer. A nossa motivação para estar aqui e para estar em qualquer momento na presença de Deus tem que ser pelo amor que nós alimentamos a Ele. Posso ouvir amém? Amém. Daí você pergunta, mas o que significa esse amor? O amor que o salmista apresenta aqui é um amor que leva a construir relacionamento. Se você quer saber qual é o sentimento que você tem sobre Deus, basta você perceber qual é o sentimento que você tem alimentado acerca dele. Não é servir a Deus simplesmente por servir, mas é servir a Deus disposto a se relacionar com Ele, disposto a criar um vínculo com Deus. Hoje em dia existe uma expressão, que na verdade não é de hoje em dia, já faz um bom tempo, daquele relacionamento sem compromisso. Eu fiquei com tal pessoa. Você não tem relacionamento com a pessoa. Você ficou com a pessoa. E você fica com quantas pessoas você quiser e não significa que você construiu algum tipo de relacionamento com ela. Que você ama essa pessoa. Alguém pode ficar com alguém, pastor, sem ter um sentimento de amor? Claro que pode. Quem concorda, diga amém. Você pode se relacionar. Você pode trabalhar numa empresa sem amar o que você faz e a empresa onde você está? É claro. Simplesmente pelo fato, não amo o que faço, não amo trabalhar aqui, mas é daqui que eu tiro o meu sustento. Então eu vou ficar aqui. Você pode trabalhar assim? Pode. Quanto tempo? O tempo que você
trabalhar. Você pode se relacionar com alguém por interesse. Você pode trabalhar em um lugar por interesse. Você pode ter amizades, pseudo-amizades, por interesse. Eu não suporto essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, mas eu tenho que me relacionar com ela. É diferente do relacionamento com Deus. Davi foi um homem que construiu um relacionamento com Deus, não por interesse, não pensando naquilo que Deus poderia proporcionar para ele, mas o relacionamento que ele constrói com Deus era um relacionamento ligado à devoção. Ele amava a Deus. Ele não servia a Deus de forma parcial. Ele não servia a Deus em cima do muro. Ele servia a Deus de forma inteira. Ele se entregou para Deus. Ele se entregou totalmente ao Senhor. E o chamado de Deus nessa noite para mim e para você é para que nós também possamos ter uma entrega, não parcial, mas uma entrega por inteiro na presença dEle. Porque Deus tem uma obra a fazer na nossa vida. E através da nossa vida você pode adorar e exaltar a Deus por isso. Mais fortes palmas, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. E esse amor que ele está alimentando para com Deus. E neste salmo ele fala de um amor de Deus para com a vida dele. Você sabe que a Bíblia ela passou por algumas traduções. E esse amor de Deus para o salmista que ele coloca aqui, nesse capítulo 18, é um amor chamado no hebraico Hashamim. Aí não está nessa palavra, aí vai estar escrito amor. Mas se nós fôssemos traduzir literalmente o que significa esse amor, o Hashamim significa compaixão de. O amor que Deus tem por mim e por você é um amor de compaixão. Você pode falar isso para quem está ao seu lado? Diga, Deus tem compaixão de você. E esse amor que Davi fala que Deus tem por ele é aquele amor que na verdade é uma força restauradora. É uma força que conduz à salvação de Deus. Deus, Ele me ama. Deus, Ele te ama de forma tão gloriosa que fica difícil expressar o amor de Deus para conosco. Mas uma das expressões do amor de Deus para as nossas vidas é esse amor, essa força restauradora de Deus. Então o salmista Davi, que escreve o Salmo 18, esse Davi que ainda não era rei, era o Davi que estava dizendo, Deus me ama. E é um amor tão grande, que esse amor traz restauração para a minha vida. Trouxe restauração para a minha vida. Eu quero liberar esta palavra sobre ti, amém? Que o amor de Deus te alcança e Ele vai restaurar áreas da tua vida que hoje estão destruídas. Haverá restauração de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Então ele fala, Deus, eu te amo, Senhor. Ele vai completar o salmo, versículo 1, né? Tu és a minha força. Fala para o seu irmão do lado, Deus é a tua força. Eu acho... Olha aqui para mim, queridos. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão na igreja. E eu falava justamente isso. Eu comecei a prestar atenção, né? Que todas as vezes que eu coloco meu joelho no chão para orar, praticamente eu começo a minha oração, ou em algum momento da minha oração, eu vou dizer, Deus, me dá força, Senhor. Presta atenção para você ver como isso é muito fato na nossa vida.
Deus me dá força. Quem concorda com isso? Diga amém. Dá força, Senhor. Quantas vezes você acorda cansado, você fala, meu Deus, mais um dia. Deus me dá força. Às vezes você que é casado, né, acorda, olha assim para o lado, você fala assim, Deus me dá força. Quantas vezes a gente vem fazer a obra e antes de começar o culto e antes de subir no altar, a gente fala, Deus, dá força, Senhor. Foi isso que Davi pediu para Deus. E Deus foi tão glorioso na vida de Davi, porque ele orou, Deus me dá força. E sabe o que aconteceu? Deus deu forças para ele. Por isso que ele vai dizer, o Senhor é a minha força. Eu só cheguei até aqui porque o Senhor me deu forças. Semana passada nós completamos lá na igreja da Brasilândia 15 anos. 15 anos com aquela porta aberta. E foram 15 anos que praticamente todos os dias, antes de subir no altar, eu orei dessa forma, Deus, me dá força para mais um dia. Me dá força para mais uma ministração. Me dá sabedoria para ministrar mais uma vez a tua igreja. E assim passou 1 ano, 2, 3, 4, 10, 15 anos. Eu estou até hoje dizendo, Deus me dá força. E se hoje a igreja ainda está aberta, e se hoje nós estamos ali, e se hoje eu estou aqui para ministrar essa palavra para vocês, é porque verdadeiramente Deus é aquele que dá forças, amém? Então se você entrou aqui cansado, abatido, sem força, Deus vai te dar força nessa noite. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar a Deus, aleluia! Glória a Deus! Adore o Senhor nessa noite, aleluia! Ele não está dizendo, o Senhor será a minha força. Ele traz para o presente, o Senhor é a minha força. Porque a experiência que Davi teve com Deus, ao escrever este salmo, foi uma experiência depois daquilo que ele tinha passado. Então ele passou por aquilo que ele passou, olhou para trás e disse, o Senhor é a minha força. Eu só cheguei aqui porque o Senhor me deu força. Eu só estou de pé, eu só estou vivo porque eu tive uma experiência de fraqueza. E no meu momento de fraqueza, este salmo ele mostra esse contraponto. Ele é muito, parece Paulo. No meu momento de fraqueza, o Senhor me fez forte. Posso ouvir um amém? Paulo fala isso. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E alguém pergunta, Paulo, mas por que você está forte quando você está fraco? Porque quando eu estou fraco, eu estou em total dependência de Deus. E quando eu estou em total dependência de Deus, sabe o que acontece? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Por isso, se hoje você está fraco, Deus vai te dar força nessa noite, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia. Glória a Deus. O Davi tinha tido a experiência de desânimo. Porque quando nós estamos desanimados, nós estamos sem forças. Então ele disse, eu estive desanimado, eu estive sem forças, e o Senhor me fez forte. O Senhor foi o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu estive em desespero. Eu estive em total desespero, porque quando nós estamos desesperados, nós perdemos as forças. Então ele disse, eu estive em desespero, mas o Senhor me deu forças. É por isso que eu estou de pé. Porque o Senhor é a minha força. Sabe por que nós estamos de pé? Sabe por que eu estou de pé? Sabe por que esta igreja está de pé? Sabe por que a missionária está de pé? Porque Deus é a nossa força. Quantos aqui podem aplaudir a Deus e exaltar ao Senhor por isso? Glória a Deus.
tido uma experiência com Deus. E quando ele teve essa experiência com Deus, a cada experiência que você passar com Deus, você vai criar uma nova imagem sobre Deus. A cada experiência, vou repetir, a cada experiência que você tiver na presença de Deus, você vai criar uma nova imagem, um novo conceito sobre Deus. Este salmo ele fala de vários conceitos. O Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha torre forte. O Senhor, ele vai falando acerca de Deus. Por quê? Porque ele teve várias experiências com Deus. A mais marcante foi quando ele disse: o Senhor é minha força. Quando eu estava na lona, no chão, o Senhor me fez forte. E o que eu quero dizer para você, antes de encerrar essa palavra, é que cada experiência que você tem de luta, de angústia, de enfermidade, de desemprego, cada problema que surge na tua vida, ou que vier a surgir lá na frente, cada uma dessas experiências, Deus vai se revelar para você de forma diferente. Então hoje, quando eu subo no altar, queridos, e eu falo: Deus cura, eu falo isso não porque eu aprendi isso numa sala de aula de teologia. Eu falo isso porque eu tive experiências de cura na minha vida. Quando eu subo no altar e falo: Deus restaura, eu não falo que Deus restaura porque eu aprendi o termo em hebraico ou no grego, e é por isso que eu ensino que Deus restaura, não. Quando eu falo que Deus restaura, eu falo porque Deus restaurou a minha vida. Quando eu subo no altar e falo: Deus é a minha provisão, eu não falo isso porque eu ouvi alguém pregando isso, não, eu digo isso porque eu tive uma experiência com Deus e Ele foi a minha provisão. E o que eu quero falar para você é que nessa luta em que você está passando hoje, eu não sei qual é a tua luta, Deus também vai se revelar a você de forma gloriosa, e você terá uma nova experiência na presença do Senhor. Amém? Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Posso ouvir amém? Então cada experiência que eu passo, eu conheço uma face de Deus. Sabe quando você olha para um diamante, para uma pedra, e conforme você vai virando ela, você vai conhecendo cada uma das suas faces. Assim é a nossa vida na presença de Deus. Cada dia que eu passo, eu vou conhecendo mais de Deus. E Deus é como entrar no oceano. Quando você acha que você já conhece tudo, existe algo mais profundo na presença dEle. E Deus quer se revelar para você. Fala isso para quem está ao seu lado. Deus, Ele quer se revelar a você. Amém? Pastor, eu estou na maior crise financeira da minha vida. Eu profetizo a provisão de Deus sobre ti. Amém? Pastor, eu estou na maior crise na minha vida sentimental. Eu profetizo, amém, o consolo de Deus sobre a tua vida. Pastor, eu estou numa crise na minha saúde. Alguém na minha casa está enfermo. Eu profetizo a saúde de Deus. Uma experiência com Deus que cura. Em nome de Jesus, Deus, Ele vai se revelar a você nessa noite. Será que você pode aplaudir e exaltar a Ele em nome de Jesus? Se é para Deus, aplauda mais forte, aleluia. Aplauda Ele nessa noite, aleluia. Deus, Ele vai se revelar a você. Falar para o seu irmão do lado: Deus vai se revelar a você. Na verdade, Deus, Ele já está se revelando a você. Eu sei que você está aqui porque Deus, Ele tem se revelado à tua vida. E Davi começou falando: Deus, eu te amo. E alguém perguntou: por quê? Porque na minha hora de fraqueza. É interessante que na nossa hora da fraqueza, a fraqueza que eu me refiro aqui nessa noite, presta atenção,
não é uma fraqueza física. Porque talvez fisicamente você não está fraco. Talvez sim, mas talvez não. A fraqueza que o texto fala, aqui tem um segredo do texto. O que é ouvir? Diga amém. O segredo desse texto é que quando Davi fala da fraqueza, ele está se referindo à sua fragilidade. Ele estava se referindo aos seus pontos fracos. Você sabe que todos nós temos um ponto fraco. Quando você assiste um filme de algum super-herói, por mais que ele é um super-herói, ele tem um ponto fraco. E Davi, ele tinha os seus pontos fracos, ele tinha os seus pontos que acionavam a fraqueza nele. Tocou, eu fico fraco. E Davi está dizendo que no momento da sua fraqueza, no seu momento de total vulnerabilidade, quase não sai. Quase não saiu, não saiu. Quando ele está se sentindo vulnerável. Quando ele está se sentindo na sua total fraqueza. Quando ele está no seu limite, porque todos nós temos um limite. Ele disse, no meu momento de total fraqueza, Deus, Ele não me deixou. No meu momento de total fraqueza, Deus, Ele me deu o seu amor, o seu rachamim. Ele se compadeceu de mim. E na minha hora de total fraqueza, Deus, Ele mostrou o seu lado mais paterno. Porque Deus é o nosso Pai. Fala para o seu irmão do lado, Deus é o nosso Pai. Então no meu momento de maior fraqueza, no meu limite, na hora que eu estava ali totalmente fragilizado pela vida, sabe o que Deus fez? Deus se colocou do meu lado. E Deus me deu forças. Me colocou de pé. E eu estou de pé porque Deus, Ele me fez forte. No meu momento mais humano, porque todos nós, por mais espirituais que nós achamos que somos, nós somos humanos. No meu momento de mais humanidade, nesse momento Deus não deu as costas para mim. Deus esteve ao meu lado. E é por isso que eu falo que Ele é a minha força. Porque eu estava a ponto de desistir, eu estava a ponto de abandonar a promessa de Deus, eu estava a ponto de me render. E Deus me fez forte. E é por isso que eu estou de pé. Amém? E é por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você está aqui nessa noite. Então este salmo fala que o homem é fraco, mas Deus é forte. Esse salmo fala que o homem tropeça, ele é fraco, limitado, mas Deus é forte. E esse Deus tão forte, ao invés de assumir o papel de juiz, Ele assumiu o papel paterno e me fez forte. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque Deus te ama. Deus, Ele tem um amor muito grande pela tua vida. Não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que você vai sair daqui renovado e fortalecido por Ele. Quem crê nisso, diga amém. Pastor, eu estou aqui no limite da minha vida. Estou a ponto de desistir de algum projeto. Estou a ponto de desistir de algo. Estou a ponto de me render. Deus vai te dar força nessa noite. Eu quero orar por você agora. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.